Damos as boas-vindas ao GMB One on One de hoje a Alessandro Valente, cofundador e sócio da Super Afiliados, uma das maiores redes de afiliação do mercado brasileiro de jogos. Alessandro, como vai? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a Gamesbras a presença dessa importante publicação hoje no Brasil. É fantástico, vocês realmente fazem um trabalho maravilhoso. Eu agradeço a oportunidade. Eu queria que você contasse para a gente como é que está o cenário de afiliação no Brasil e na América Latina nesse momento. É um cenário que vem crescendo muito, ainda não se compara com o que a gente tem aí na Europa, nos Estados Unidos e em outros países, mas a gente tem visto uma crescente muito grande e cada vez mais novos websites são lançados, novas estratégias, além de website, a gente tem visto algumas estratégias diferentes, offline e online. Então eu tenho visto uma crescente interessante, uma evolução. Há uns anos atrás eu não conseguiria imaginar que o Brasil chegaria nisso tão rápido, né? Ao ponto que hoje já provavelmente nós temos aí mais de 500 sites promovendo jogos de vários modelos, verticais como aposta esportiva, cassino, pôquer, etc. Então, eu acho que é um momento muito positivo. O Brasil também tem sido o foco de diversas palestras e eventos, publicações também internacionais. Eu acho que é um momento muito interessante, ainda com espaço para novos afiliados surgirem e para que os estrangeiros também acabem visitando o país e utilizando essa audiência que é tremenda, né? São mais de 200 milhões de habitantes, então a gente tem realmente um grande potencial. Eu vejo que hoje está nesse patamar de crescimento e consolidação também. E os operadores locais, eles oferecem algo a mais do que esses globais que estão chegando ao mercado? Os operadores locais, em geral, eles têm um atendimento diferenciado, normalmente feito por brasileiros ou até por uruguaios, mas com bastante conhecimento do mercado brasileiro. Tem métodos de pagamento já facilitados, o site todo em português. Eles normalmente oferecem um produto diferenciado e relativamente simplificado. Então, ao passo que algumas operações estrangeiras, quando vêm ao Brasil, trazem uma infinidade de opções, e de certa forma muito complexo para o público que ainda não está adaptado, né, a esse mercado, os operadores locais já têm uma abordagem mais simplificada do processo todo. Então, desde métodos de pagamento, até mesmo a forma de apostar, claro que eles têm os outros mercados, os mercados mais complexos, tal. Tem jogos que são, acho que uma das características mais importantes são os jogos, né? Os jogos desses operadores locais são muito relevantes, porque são jogos que a maioria do jogador que já conhecia um pouco de rua e de tudo mais, né, de bares e casas de bingo, acabam achando um ponto de familiaridade. Então, os operadores locais têm essa vantagem, eu diria, em relação aos nossos amigos gringos que chegam, muitas vezes com jogos maravilhosos, mas que são ainda longe de suprir a demanda nacional. Você falou em vantagem, né? Então, se existem vantagens, existem desvantagens. Qual é a desvantagem de trabalhar com esse operador local? Eu acho que uma das desvantagens é a solidez, né? Você tem alguns operadores hoje no Brasil que não oferecem um acordo sólido, por exemplo, para os afiliados. Você tem operadores hoje no Brasil, por exemplo, que têm acordos que não se comparam ao que é oferecido por empresas estrangeiras.
Eu digo isso porque vivo isso na pele diretamente. Você tem aí casos de operador que oferece afiliação por 2 anos, ou por 1 ano, ou então comissões muito baixas. E já os operadores estrangeiros oferecem muitas vezes acordos de lifetime, ou seja, enquanto o jogador estiver dentro daquela operação, você participa na receita, o afiliado participa na receita. E acordos mais agressivos, pagam mais, estão mais sedentos, né, por tráfego, por audiência, por jogadores. E já os locais, eu acho que eles ainda estão engatinhando. Algumas empresas, que eu vejo, inclusive, já patrocinaram o time de futebol, ou destacam-se na televisão, etc., e nem afiliação eles têm. Então, eu acho que vai muito na contramão do que acontece globalmente. Você tem algumas empresas aqui no Brasil fortemente sendo divulgadas e que não contemplam ainda a filiação. E a filiação, no mundo hoje, representa pelo menos 40%, 50% do tráfego, ou seja, da aquisição de uma operação estrangeira hoje conta com pelo menos 40%, 50%. E aqui ainda está um pouco longe. O negócio do operador é operar, né? Pois é. Mas eles têm que entender que a necessidade de você trabalhar com mecanismos como a filiação é vital, porque senão é uma enxurrada de dinheiro que eles vão ficar investindo e aquilo não tem fim. Agora, já quando você divide um pouco o risco com o afiliado, você reduz um monte de custos. A longo prazo funciona muito bem. E amplia realmente os horizontes, né? Claro, exatamente, com certeza. E os afiliados estrangeiros? Como é que eles estão? Como é que você vê o afiliado estrangeiro e como é que eles estão participando desse mercado? Alguns estão chegando com uma abordagem muito europeia, muito distante do que precisaria ser feito. Claro que eles estão acostumados com um tipo de audiência muito mais preparada para receber aquele conteúdo, então eles trazem, de repente, complexos textos, instruções, bônus muito agressivo e tudo mais. Às vezes você pega um site de um afiliado estrangeiro que está mais ou menos em português, mais ou menos em espanhol, tem palavras em inglês, e palavras assim importantes, né, ainda em inglês, Brasil com Z. Então você tem sim algum tipo de despreparo, falta de tropicalização destes afiliados estrangeiros. Ao passo que isso pode ser realmente consertado com a contratação de gente local. Eu acho que isso é uma das coisas primordiais que eles deveriam considerar. Então, vou montar uma filiação no Brasil, eu tenho já uma estrutura tecnológica maravilhosa, basta contratar gente local e juntar as duas coisas. Isso já deve, pelo menos, consertar o defeito. E quem pode se tornar afiliado, já que existe essa brecha no mercado, essa necessidade do mercado? Absolutamente todo mundo. Absolutamente todo mundo. Eu conheço afiliado que nem site tem, de repente tem um perfil numa rede social, ou tem um grupo de WhatsApp, ou então faz uma divulgação offline através de panfletagem, enfim, distribuição de cartões de bônus e etc. E então isso pode ser realmente amplo, tão amplo quanto a criatividade permitir. Claro que se você tem uma operação já mais avançada, é importante ter um site, ter uma estrutura de funil bem trabalhada e tudo mais. Mas, a princípio, qualquer pessoa pode se tornar um afiliado. Então, desde uma pessoa que, inclusive, é leiga no assunto, existem alguns afiliados que dizem que não, que realmente você precisa ser um expert para se tornar um afiliado. Eu discordo.
Acho que qualquer um pode, basta ter a criatividade e a iniciativa. Se você produzir cartõezinhos de bônus com o seu código de afiliação e distribuir na frente de um estádio, pode ser que você consiga alguns apostadores daquele time A ou B. Ou, se você fizer o mesmo tipo de ação ou semelhante dentro de um clube de bingo, alguma coisa assim, você pode transformar, inclusive, o clube de bingo em um afiliado. Então, eu acho que não tem muito bem definido uma barreira. Todo mundo pode ser. Ou seja, daqui a pouco até mesmo um influenciador digital pode virar realmente um afiliado digital, né? Claro, claro. A nossa operação hoje já conta com alguns influenciadores digitais que fazem esse tipo de divulgação através dos canais deles, por exemplo, no Instagram, então, ou Facebook, etc. Você pode estender para isso, com certeza. E como é que funciona, do ponto de vista prático, essa guerra existente entre operadores para conquistar clientes, para forçar um afiliado a oferecer um desconto maior nesse processo de acordo, nesse compartilhamento de receitas? Como é que funciona isso? Especialmente agora com a chegada de empresas estrangeiras com um aporte fantástico, eles têm realmente oferecido acordos muito mais agressivos do que operadores locais. O que provavelmente vai ter algum impacto nesses operadores que não estão ainda acostumados com esse tipo de marketing de afiliação. Claro que, se você considerar as empresas locais que ainda nem trabalham com afiliação, então não dá nem para comparar, né? Uma empresa que hoje depende de afiliação na Europa, chega aqui e se depara com um sujeito que não sabe nem o que é afiliação. Ou sabe, mas não utiliza ainda este canal. Então, eles vêm com muita força e acabam abocanhando uma boa fatia do bolo, né? E o mercado nessa efervescência toda, e nós ainda não temos uma lei. Queria que você falasse um pouquinho sobre a regulamentação das apostas esportivas, que está à beira de acontecer, e sobre a regulamentação do mercado de jogo em geral aqui no país. Do meu ponto de vista, eu acho que vai impactar no caso dos afiliados de forma negativa. Primeiro, por conta da questão de tributação, que não será muito adequada, ao meu ver, não será tão atraente ou atrativa para os operadores e vai ter muita evasão. Então, eu vejo que alguns afiliados, ou a maioria deles, vai ainda permitir-se trabalhar com os estrangeiros não licenciados, por conta de todas as vantagens que você possa imaginar. A tributação sendo alta aqui, você tem menos receita para compartilhar com o afiliado. Você tem também menos operação para gerar volume para o afiliado. Então, eu acho que vai impactar um pouco no caso do afiliado. Mas a regulamentação, até onde eu saiba, não aborda absolutamente nada a respeito de afiliação. De certo, o afiliado vai ter de pagar o imposto sobre a prestação de serviço de agenciamento de negócios, né? Até aí eu acho que não seria problema, porque impostos têm que ser pagos e tudo mais, ok. O problema é que o operador vai perder uma fatia importante e nós, afiliados, dependemos da receita líquida desse operador. Então, se o operador não tem uma receita líquida interessante, né, o NGR, que é o Net Gaming Revenue, mais baixo, o afiliado acaba sendo prejudicado. Então, eu vejo que isso vai gerar, sim, talvez um desinteresse por parte dos afiliados em trabalhar com as empresas aqui estabelecidas, futuramente estabelecidas e licenciadas. Mas você acredita numa regulamentação rápida do mercado? Não, eu não acredito. Bom, claro que a gente já está aí há 2 anos esperando, vai talvez ter mais 2,
e se pudessem prorrogar por mais 6, eles prorrogariam, e realmente eu não acredito. Eu acho que o político em geral tem o governo em geral, né, tem uma certa vagarosidade. Eles são realmente muito pouco eficazes no que se diz respeito a botar o negócio para rodar. Mas é uma zona de conforto para os operadores, que por enquanto estão operando de fora do Brasil, sem pagar impostos aqui no nosso país, né? Exatamente, o que eu acho que é completamente incorreto. Eu acho que deveria ser feito um plano uma estratégia, deveria ser criada uma estratégia para que esses estrangeiros viessem ao Brasil, montassem suas operações no Brasil, pagassem os impostos aqui no Brasil, contribuindo, então, para toda a sociedade vai ter o benefício disso tudo, mas tem que ser um negócio atrativo, né? Porque um imposto baixíssimo em Malta e você tem um imposto aqui altíssimo, não precisa ser muito esperto para saber qual que o operador vai preferir manter, né? Então vamos continuar brigando pela regulamentação, sabe-se lá até quando, né? Exato. Eu acho que não é só a regulamentação, e sim também depois a evolução dessa regulamentação. Eu acho que tem que acontecer uma certa evolução. Mesmo que seja regulamentado agora, eventualmente tem que ser revisto o projeto. E após a regulamentação, você acredita numa autorregulamentação? Os próprios operadores, os próprios afiliados, quer dizer, toda a indústria vai buscar realmente se ajustar e se adequar à realidade do negócio em si, né? A exemplo da Inglaterra, por exemplo, onde os afiliados tiveram a iniciativa de se autorregulamentarem, e hoje o governo adotou muitas daquelas medidas como lei, e hoje o Reino Unido regulamenta os afiliados também. Eu acho que isso vai acontecer, é super natural que aconteça. O meu receio é que possa demorar mais, ou que seja um massacre, né? Vamos aguardar para ver, né? Bom, Alessandro, eu queria te agradecer muito pela entrevista. Eu deixo o nosso site, o gamesbrás.com, à tua disposição. O que você precisar divulgar, o que você precisar contar para o mercado, nós estamos de páginas abertas. Eu agradeço mais uma vez a sua gentileza de ceder esse espaço para que a gente possa sempre comunicar importantes informações para a indústria, não só os afiliados, mas os outros empresários que têm participado. Eu acho que é uma oportunidade muito importante. Muito obrigado pela gentileza.